A paz do Senhor. Na nossa meditação, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde nós temos meditado, exposto os mandamentos, os princípios, o padrão de Deus, através dos apóstolos, para os ministros, os homens de Deus, pastores, evangelistas, diáconos, pessoas que estão incumbidas a estar no ministério, nós chegamos agora no último vídeo, na última parte, no capítulo de número 6, do versículo de número 3 ao versículo de número 21, onde o Paulo declara: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrimos, estejamos com isto contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nessa texto, você pode ver o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo como dirigente, pastor da igreja da cidade de Éfeso, como ele deveria se portar, como ele deveria conduzir e levar a igreja a crescer, a amadurecer, a ser uma igreja abençoada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja zelosa da palavra de Deus, uma igreja que vive a realidade da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo na presença santa e gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver que ele falou para evitar aqueles que se envolvem com genealogias, com fábulas, com tradições, com pessoas que estão sendo conduzidas por espíritos malignos e doutrinas e demônios que trazem legalismo, proibições, todos os fatos totalmente contrários à obra de Deus revelada pelo seu Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, que hoje está escrita para que nós venhamos seguir, obedecer e viver esta obra e levar salvação e vida a este mundo, preparando almas e vidas através do poder da palavra e do Espírito Santo a encontrar com o Senhor Jesus Cristo e viver para sempre no reino dele. Então, nessas partes conclusivas, Paulo diz assim, que se vier à igreja, se vier ser participante da igreja, ou se vier como visitante alguém que ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha o princípio. Primeiro nós temos que andar na sã doutrina, que é a doutrina sadia, a doutrina que traz a vida, a doutrina que é a sã palavra que traz a revelação plena e completa de Jesus Cristo, confirmada pelo Espírito Santo. Segundo, é a vida segundo a piedade, a espiritualidade, a humildade, o fruto do Espírito, o padrão de vida correto e motivado, inspirado por Deus, não porque está debaixo do legalismo, mas porque está debaixo da vida eterna, da participação da natureza divina, como declara o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, que nós somos participantes da natureza divina, somos feitos filhos de Deus e somos templos do Espírito Santo proveniente de Deus. Por isso nós andamos não nos inclinando para a carne, mas nos inclinamos para o Espírito e colhemos vida e paz. Então Paulo fala, qualquer ensinamento, qualquer pessoa, qualquer ministro, por mais famoso que ele seja, por mais conhecido que ele seja, mas se o que ele ensina é outra doutrina, não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, aparte-te deles, não se envolva com eles, não ande com eles. Por quê? Porque você pode estar trazendo doutrinas de demônios, genealogias malignas, misticismo, e qual é o resultado que Paulo fala? Primeiro, é soberbo, ele é inspirado pelo orgulho, não pela humildade. Humildade é o sentimento de Jesus Cristo, é o padrão de Jesus Cristo, como nos ensina Filipenses capítulo 2. Paulo fala, ele nada sabe,
Mas delira aqui vem de nóseo, que significa estar enfermo, está doente. Está sofrendo. Ele tem uma enfermidade, uma doença, ele é um delírio, é uma imaginação, ele não sabe de nada. Por quê? Porque a verdade está em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda a plenitude da divindade habita nele. Ele é a revelação de Deus e é ele que nos dá o Espírito Santo, que nos revela as profundezas de Deus e revela a glória do Senhor Jesus Cristo e nos transforma de glória em glória a imagem do Senhor Jesus Cristo. Se essa doutrina e ensinamento que essa pessoa traz não se conforma com isso, aparta-te dele. E olha os resultados. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ao invés de gerar vida, unidade, comunhão, gera questões e contendas, debates, que contendas aqui estavam como guerrear, competir, das quais nascem, olha o que gera, inveja, porfias, que é divisões, blasfêmias, coisa terrível, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, quer dizer, o entendimento dele foi corrompido, foi pervertido. Todas as pessoas que recebem o padrão, a semente e a participação na obra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, e começa a se envolver com outros tipos de entidade, com outro tipo de religiosidade, com outro tipo de ensinamento, essas coisas começam a acontecer na vida dele. Ele é privado da verdade, gera questões de contenda, ele está totalmente perdido, ele está totalmente ausente da presença de Deus. E Paulo fala, aparte-te, por quê? Assim como nós não tocamos em coisas podres, em coisas contaminadas, que transmitem enfermidade e doença, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, nós temos que zelar e cuidar. Por isso que o capítulo 4 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E ele diz que essas pessoas, além de privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, essa é a motivação deles, riquezas, bens materiais, fama, sucesso, está na mídia, mas nós não temos que buscar riquezas materiais, mas riquezas espirituais, ouro, prata e pedras preciosas, que é edificação em Jesus Cristo. Não devemos procurar o pódio terreno, mas procurar estar à base do trono de Jesus Cristo em humildade. Não devemos procurar louvores e honras aqui na terra, mas ser reconhecido, ser ouvido e respondido nas regiões celestiais. Isso nós alcançamos quando somos obedientes à sã palavra de Jesus Cristo e à doutrina que é segundo a piedade. Continuando, Paulo diz assim, grande é o bem da piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se ultrapassaram a si mesmos com muita dor. Você está vendo? Nós nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Quando nós servimos a Deus, andamos na presença de Deus, segundo a palavra e a direção do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o nosso Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades verdadeiras, antes mesmo de nós nos pedimos. Então nós confiamos no Pai Celestial, confiamos no provimento, na provisão dele, no amor e na bênção dele. E ele falou, alegrai-vos, ó filho, vendei as vossas riquezas, distribuí os vossos tesouros, porque grande será o vosso galardão nas regiões celestiais, porque aqui na terra o Senhor será conosco, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos fará crescer, progredir e prosperar, porque ele sabe que ele, confiando a nossa riqueza, nós vamos ser verdadeiros semeadores, contribuintes, pessoas que trabalham em prol da obra de Deus. Deus mais acrescenta, porque ele sabe que a sua obra vai ser suprida, abençoada para essas vidas. Mas aquele que ama o dinheiro, aquele que deseja o dinheiro, a riqueza, para simplesmente demonstrar o espírito de avareza, Paulo diz que cai em laços, concupiscências, ele vai se submergir na perdição e na ruína. E muitos, por amor a isto, se desviaram da fé. Pode ver,
Muitas vezes a pessoa, ele começa no espírito, andando com Deus, servindo a Deus, ensinando a palavra de Deus, trabalhando com a igreja de modo que glorifica o Senhor Jesus Cristo, que abençoa as vidas e traz vida a ser participando do reino de Deus. Mas por causa de multidão, por causa de dinheiro, por causa de querer arrecadar mais, começa a ensinar coisas erradas, começa a ensinar a Bíblia com parcialidade, começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que ela necessita ouvir. Resultado, a igreja enche, a contribuição aumenta, mas a presença, o poder e a virtude do Espírito Santo desaparece. Por quê? Porque Deus tem compromisso com homens e mulheres ungidos que têm compromisso com a palavra dele. Então que sejamos compromissados com a palavra, que possamos amar ao Senhor Jesus Cristo todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, que possamos ser submissos à palavra de Deus, que possamos ser obedientes à direção do Espírito Santo, que jamais viemos nos contaminar, nos misturar ou nos envolver com todo aquele ou aquela que traz uma doutrina diferente, um ensinamento diferente, que traz aquilo que não procede da palavra. Pode usar a Bíblia, mas não vem do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica nas nossas vidas. Ele nos guia em toda a verdade, ele abre a porta das Escrituras e manifesta a grandeza e as riquezas de Deus. Por isso, antes de tudo, ore, clame a Deus, busca a Deus, é na direção de Deus. É uma visita, é um grande homem, vou buscar a Deus, o Espírito de Deus vai me guiar, vai me iluminar, porque Jesus declarou que nós somos sal da terra e luz do mundo, e isso não se pode esconder. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou que os verdadeiros cristãos são cartas de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, conhecida e lida por todos os homens, e aquilo que Deus escrevia nos corações se manifestava na igreja de Corinto, é o que Paulo está transmitindo aqui a Timóteo. Continuando, ele diz assim, no 11, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Foge. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifiquem, de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilato deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, aleluia, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Homem de Deus, foge destas coisas, foge da riqueza, foge da avareza, foge da falsa doutrina, foge dos soberbos, foge das questões loucas, foge do amor ao dinheiro, foge do desejo de querer ser rico e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, que é fruto e expressão de uma vida batizada com o Espírito Santo, de uma vida edificada pelo Espírito Santo, de uma vida alicerçada na palavra de Deus e que guarda o mandamento e que vai até o fim. Paulo falou para guardar o mandamento até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o Senhor se manifestar, se revelar e inaugurar o reino dele. Significa o quê? Que se nós temos que militar a boa milícia da fé, vai ter combate, vai ter contenda, vai ter debate. Por quê? Porque o mundo e muitas pessoas que estão dentro da igreja não querem nada com a palavra de Deus, não querem compromisso com Jesus Cristo, não querem andar na presença de Deus, e eles se levantam, eles querem contender, eles querem contradizer, eles querem confrontar, mas o homem e a mulher que é fiel à palavra, o Senhor será com ele, o Senhor vindicará a causa dele, o Senhor o abençoará e o Senhor o tornará ele bem-aventurado. Por isso que Paulo usou o exemplo de Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos. Jesus era a verdade, deu testemunho da verdade e manifestou a glória da verdade. E foi levado diante de Pôncio Pilatos, porque ele estava sendo condenado, ele estava sendo caluniado, ele estava sendo totalmente rejeitado pelo seu povo por causa da verdade. E Jesus ficou em silêncio.
A causa dele quem julgou foi Deus. Embora ele foi condenado pelos homens, mas Deus lhe indicou a santidade e a inocência de Jesus Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, assentando ele à sua destra, dando a ele a chave do reino dos céus e todo o poder nos céus e na terra, e o tornou juiz dos vivos e dos mortos e soberano para todo sempre. Ele era o Filho de Deus, mas com a sua obediente submissão, ele granjeou isto para a glória e a majestade de Deus. Então continue fiel, continue zelando da verdade, continue andando com Deus e o Senhor vai te abençoar. E mesmo que você venha perecer por causa da verdade, a verdade que é Jesus Cristo vai agir em sua vida. Um dia você vai se ressuscitar, vai se levantar, vai ser galardoado, honrado e vai viver para sempre com o teu Senhor. E aqueles que se levantarem contra, aqueles que contenderem contigo, se não se arrependerem, não se humilharem, se converterem ao Senhor e receber a graça de Deus, perecerão a eterna perdição. Mas tu vai até o fim. Continuando. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Existem aquelas pessoas que são ricas, aquelas pessoas que foram nessa vida, vamos usar a palavra abençoada, com uma condição financeira, material melhor e maior do que muitas pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas se sentem orgulhosas, elas se sentem mais sábias, mais poderosas, mais influentes que os outros, mas no reino de Deus não é assim. Então Paulo está dizendo para que esses tipos de pessoas, esses ricos, que eles não sejam altivos, mas que a esperança deles não venha estar na incerteza que as riquezas passam, que as riquezas perecem, que são coisas materiais, mas que a esperança deles venha estar em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quem é rico não é quem tem dinheiro, quem é rico não é quem tem muitas propriedades, quem é rico é quem tem Deus habitando no coração, quem anda com Deus, cuja esperança é o Senhor e nele confia e caminha, porque é Deus que dá, é Deus que supre, é Deus que abençoa. A Bíblia nos declara em Deuteronômio que Deus enriquece e empobrece, faz descer a sepultura e faz subir dela. Então eles têm que confiar em Deus, têm que servir a Deus, fazer o bem, semear, compartilhar, contribuir, distribuir e estar fazendo a obra de Deus com toda a alegria, júbilo e regozijo. E aí sim eles vão estar entesourando, sendo rico, não com aquilo que perece, mas com aquilo que permanece nas regiões celestiais, da parte do Deus vivo e verdadeiro, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que conselho maravilhoso e glorioso, que se todas as pessoas de posse seguissem isso aqui, a obra de Deus, a igreja de Deus cresceria, progrediria, teria grandes e amplas condições, os ministros seriam poderosamente capacitados para estar fazendo a obra de Deus, mas não tem problema, Deus continua realizando a sua obra e fazendo, quer o homem queira, quer não, de Deus vem todas as coisas, como declarou Abraão, e eu termino essa meditação nessa parte dizendo, no monte do Senhor se proverá, o Senhor proverá todas as coisas. E terminando, ele dá a última palavra a Timóteo dizendo, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. A última palavra de Paulo a Timóteo nessa carta é, guarda o bom depósito, o bom tesouro que lhe foi confiado. Tenha horror aos clamores, aos gritos, aos altivez, às palavras de lisonjas, às palavras sedutoras, aos ventos de doutrina. Tenha pavor dessas coisas, Timóteo, e para que você também tenha pavor das oposições da falsamente chamada ciência, gnosticismo, que era naquela época que se desenvolveu muito e que teve que ser muito combatido pela igreja, que era dizer que através daqueles conhecimentos, daquelas profundezas, daquelas revelações, a pessoa alcançaria algo mais profundo e poderoso, e Deus só trouxe engano e destruição. Mas o homem e a mulher, como diz Paulo aqui, que aqueles que professaram esses tipos de coisas se desviaram da fé. Mas nós temos que andar na graça de Deus, a graça de Deus vai ser conosco, a graça de Deus vai nos capacitar, vai nos auxiliar, vai nos inspirar, vai nos dirigir, vai nos dar discernimento. Por isso,
Firme-se na palavra de Deus, ó homem de Deus, siga os princípios, os planos, os propósitos revelados de Deus na sua palavra, realizada pela obra do seu Espírito Santo. E eu termino esta carta, essas meditações, esses vídeos que nós vemos o seguinte: hoje nós precisamos de homens e mulheres de Deus, hoje nós precisamos de pessoas compromissadas com a palavra, proclamadores da palavra e que querem viver a palavra conforme ela está escrita pelos apóstolos e profetas, e inspirada pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos capacita a viver. E aí a verdadeira obra de Deus, a verdadeira glória de Deus, o verdadeiro testemunho de Deus se manifestará nessa terra, não para os milhares outros, mas para trazer salvação, vida, libertação, transformação, impactar a sociedade com a grandeza, riqueza, maravilha do amor, da misericórdia e da paz do Senhor que este mundo tanto necessita. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro para você: leia, estude, se aprofunde, aplique, ensine e inspire homens, mulheres, adultos e crianças a viver a realidade que está nesta epístola e em toda a palavra de Deus. E o Senhor será contigo e te abençoará, te capacitará, dará entendimento e compreensão àqueles que estão contigo. A glória de Deus vai ser revelada e você, a sua casa, a sua igreja, o seu bairro e até mesmo o seu estado e a sua nação conhecerá, vivenciará e experimentará a gloriosa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, como declarava Arão diante do povo, eu declaro diante de você: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz e a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.